começando o Papo Filô, um programa de ações de extensão e cultura da Filô, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto. Aqui é a Sumi, docente da faculdade, que vai trazer para vocês, ouvintes que gostam de ciência, arte e cultura, uma boa pitada de bom humor e diversão, o que a Filô faz de cultura e extensão, envolvendo seus alunos, professores, funcionários e pesquisadores. Então, pessoal, papo reto, papo Filô para vocês. Meu nome é Anne Schmaltz, sou professora do Departamento de Biologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. Sou uma das coordenadoras do projeto de extensão Pronta para Ser Cientista, que é um projeto vinculado à Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. O projeto ele nasce, idealizado na questão de gênero por mais meninas e mulheres na ciência. Então, já temos 5 anos de projeto em execução e a ideia sempre foi despertar a curiosidade e as habilidades científicas em estudantes meninas da rede de ensino do Fundamental 1 da região de Ribeirão Preto. Então, esse projeto ele foi estruturado em 4 sábados, preferencialmente no primeiro semestre. Nos últimos anos nós fazemos principalmente em maio, então ocupamos todo o mês de maio, pelo menos os 4 sábados, onde os temas que versam sobre o Pronta para Ser Cientista é a biodiversidade, o principal é a biodiversidade. Então tem o primeiro sábado, que é uma abertura, e a gente fala um pouco sobre biodiversidade macroscópica, tanto de plantas, de animais. No outro sábado, geralmente no segundo ou no terceiro, já ocorre a visita à floresta, numa perspectiva de conhecer um pouco mais sobre a biodiversidade vegetal e, ao mesmo tempo, no retorno, na verdade, dessas meninas da visita da floresta, nós vamos para o laboratório, dar continuidade a uma aula teórica, digamos assim, e prática de botânica. E, ao mesmo tempo, as meninas elas têm que printar os seus dedinhos, porque elas coletaram várias amostras, várias plantas, sementes, e colocar suas mãos numa placa de Petri, onde será cultivado, então, para o próximo sábado, que seria o terceiro, elas investigarem sobre a biodiversidade microscópica, Então, elas vão ver bastante fungos, bactérias, e vão ver inclusive os fungos luminescentes, que tem uma das nossas pesquisadoras que trabalha com esses tipos de organismos. E como elas fizeram essa coleta de dados, de material vegetal, no segundo dia, o último dia ele é dedicado para como a gente analisa a biodiversidade. Então, elas têm acesso, à plataforma R, elas usam o software R, que é uma ferramenta de análise bioestatística, e também do Python. Então é muito interessante ver meninas de 12 a 14 anos, 14, 15 anos, trabalhando já com programação, inferindo seus dados, e no final elas verem mesmo que tudo que elas coletaram, manipularam, para além de uma identificação taxonômica, o nome dessa planta é X, o nome desse organismo é X, elas entenderem como os organismos se relacionam com o meio e como os biólogos, no caso as biólogas, estudam, porque todo o projeto ele é formado somente por mulheres, por docentes e pesquisadoras e estudantes de graduação e pós-graduação, vinculadas aos laboratórios de pesquisa que estão associados. Então, esse ano a gente ampliou bastante o nosso leque de professoras. Eu própria sou da área de paleontologia, tem a professora Tiana Kohlsdorf, que trabalha com desenvolvimento, ecologia e desenvolvimento, a professora Maria Eugênia Guazzaroni, que trabalha com microbiologia, a professora Natália, também com microbiologia, e mais a professora Roberta,
né, que trabalhou bastante na floresta com a questão das pegadas, né, de como analisa a biodiversidade através de pegadas. A professora Patrícia Monticelli, que também trabalha com comportamento animal e esteve acompanhando, né, toda aquela jornada desde a semana anterior desse segundo dia da floresta, para ver se a gente achava mais pegadas de mamíferos. E a professora Fernanda, né, trabalhou junto com a professora Simone, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, a parte de botânica e anatomia vegetal. Então, é muito legal a gente fazer esse projeto, porque para além da gente apresentar nossas áreas de pesquisa enquanto cientistas, as meninas elas têm a possibilidade, né, a oportunidade, na verdade, de ter um contato direto conosco, né? Nós que somos cientistas de carne e osso, e para desmistificar esse papel que na ciência é um homem branco, mais velho, que usa jaleco. Na verdade, um cientista, a cientista ela pode ser qualquer pessoa, né? Então a gente tenta, né, nesse projeto, né, quebrar estereótipos e papéis de gênero, demonstrando para as meninas que o lugar delas também é fazer ciência, porque a gente parte, né, de vários estudos e que a gente vê na sociedade do modo geral que existe o mito do talento inato voltado para os homens, que significa que os homens é que estão predispostos a exercer carreiras, inclusive profissionais e científicas, que são voltadas à física, à matemática, à química, e que são justamente nessas áreas que tem a maior, que seria a maior, é muito estranho falar isso, mas é a maior baixa diversidade de mulheres, né? Então, assim, parece um pouco difícil eu falar isso, mas na verdade tem muito menos mulheres, né, do que homens nessas áreas. Interessante, né, Anny? Porque, assim, o curso de biologia ainda tem vamos dizer assim, porque eu trabalho com a pedagogia também. Pedagogia a gente fala, é um curso feminino, né? A biologia você encontra ainda uma certa divisão, né? De alunas meninas, meninos, meninos, né? Tem uma diversidade maior. Mas mesmo assim, ainda as pessoas que seguem a carreira de cientista ou vão para as universidades, você ainda percebe uma diferença, assim, de gênero? Sim, o efeito tesoura, que é um dos efeitos que a gente trabalha bastante, é que isso os dados do CNPq mostram em todos os seus níveis de bolsa, que o ingresso inicial de iniciação científica de homens e de mulheres é igual. No mestrado, já começa os homens serem um pouquinho mais de 50%, e aí a partir do doutorado, pós-doc até a vida profissional, as mulheres vão caindo e os homens ascendendo, por isso que é esse efeito tesoura, né? E isso vai em muitas áreas do conhecimento, independente de ser das biológicas, das exatas, mas se vê também nas ciências humanas, né? Em várias áreas, tipo filosofia, né? Que é dominada por homens, né? Então, infelizmente na pós-graduação, né? E o produto final dele é onde a gente vê muito esse efeito tesoura e acaba tendo menos mulheres fazendo ciência, né, nesse sentido. Aí o nosso projeto, ele abre 30 vagas, né, por semestre, são divididos 10 vagas para pretas, pardas e indígenas, 10 vagas para oriundas 100% escola pública ou 100% bolsista em escola privada, e 10 vagas para ampla concorrência, né? Isso se dá através de sorteio, através da nossa página do Instagram, Pronta Cientista, e por lá que todo mundo sabe quando vai sair a próxima edição, os temas que a gente discute, onde vai ser realizado, né? Que é dentro do departamento de biologia, mas sempre tem mãe e pai querendo saber onde é que fica a USP, porque é bem difícil chegar até o nosso campus. E é um prazer receber mais meninas, né, interessadas em conhecer a biologia e se tornarem cientistas. Os meninos também podem se inscrever? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? A maioria dos pais fazem, mas nesse momento a gente acredita que fortalecer mais meninas na ciência, né, que elas sejam mais estimuladas do que os meninos, né, por conta desses estudos que existem, né, acadêmicos e da própria
sociedade, né, que ainda é muito enraizada na figura do homem, que o curso nesse momento é só para meninas, né, para fortalecê-las. Né? Vocês divulgam isso junto às redes de ensino, do município, do estado? Sim, a gente usa o próprio banco de dados, né, do programa de licenciatura, né, do Departamento de Biologia, né, então tem um monte de escolas, né, e-mails, escolas, e também, na medida do possível, a gente faz presencialmente nas escolas. Anny, estamos caminhando para o final do programa, você vê como é rápido, né? Bom, primeiro, assim, eu queria perguntar um pouco mais sobre o tema da biodiversidade, né? Se puder falar, porque é um conceito central na biologia. Tá? E, geralmente, a abordagem desse tema vem via os grandes grupos vegetais, animais, né? Aquela coisa muito de memorização, o aluno não entende muito bem como que ocorre a biodiversificação, enfim, os processos evolutivos envolvidos, enfim, ela é muito de memorização, é muito mais disso, né? Então, vocês estarem trabalhando com esse tema nessa abordagem, ela é um avanço, né, Anny? Não, trabalhar com biodiversidade com crianças e com jovens, né, em formação, é muito importante justamente para poder concatenar daquilo que elas não conseguem enxergar, mas através de um uso de um microscópio ou de uma lupa, como muitas estudantes nunca tiveram acesso, né, que vêm participar do nosso curso, e relacionar com aquilo que elas estão vendo. Então, quando a gente apresenta a aula de botânica, por exemplo, tentar entender que a estrutura da semente, ela faz parte da fruta, e essa fruta vem de uma árvore, né? Mas antes dela ser uma fruta, ela é uma flor, que faz parte de uma árvore, que também é uma porção vegetativa. É o nosso intuito passar essa biodiversidade, inclusive através de organismos, né? No caso, assim, o próprio organismo, ele já é biodiverso, né? Pelas suas partes, né? Então, esse é o nosso intuito, né? Mas, no modo geral, as estudantes recebem muito bem o tema de biodiversidade. E papo reto, papo filô, Anny, conta pra gente o que esse projeto colabora ou contribui, né, para a comunidade, para a sociedade. Para a comunidade, para a sociedade de um modo geral, ele contribui que existem mulheres docentes e pesquisadoras na Universidade de São Paulo e em outras instituições de ensino superior fazendo ciência, e que elas também estão preocupadas não só com a sua própria pesquisa, mas em formar mais mulheres, né, para ter mais representatividade. E essa representatividade, ela não é apenas em número, mas que ela também seja diversa, né? Então, trabalhar com jovens e crianças, né, do ensino fundamental 2, é muito importante para estimular essas futuras cientistas a estarem conosco na universidade. Todo o papel educativo disso, né? Todo o papel. Tem todo Ótimo. Tem todo um balaio de coisa. Muito obrigada. Obrigada. Pessoal. Eu agradeço e nós vamos deixar o contato aqui no vídeo, né? Para as pessoas que tiverem interesse, a gente coloca o contato aqui. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. E caso te interessem pela ação de hoje, fica o contato aqui embaixo na tela.